Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do Collab Estadão. Nossa conversa com os líderes de comunicação das principais empresas do país, entender um pouquinho do processo delas, como elas têm também se posicionado à frente a tantas demandas importantes do mundo de hoje. Está aqui ao meu lado Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo aqui do Estadão, para mais uma jornada de Collab. Tudo bem, Bovo? Tudo bem, Manuel? E hoje a gente vai falar muito sobre viagens, vamos falar muito sobre logística nesse país, né, sobre como andar por este país e transportar pessoas, porque estamos com o Rodrigo Polaco, CEO e CPO da ClickBus. Ele é responsável pela geração de demandas, está à frente das áreas de marketing, growth, dados, produtos, customer experience da ClickBus. É formado em administração, com pós-graduação em marketing e estratégia empresarial na FGV, possui mais de 20 anos de experiência, liderando vários projetos em empresas como Vivo, Walmart, Cirela e recentemente a PicPay. Está com a gente aqui em nosso estúdio do Collab Estadão. Seja muito bem-vindo, Polaco. Você prefere que chame Polaco ou Rodrigo? Pode chamar como você preferir. Então tá bom, é isso. Bom, a gente começa sempre o nosso papo pedindo para o convidado apresentar um pouquinho da empresa que você está à frente aí da comunicação, falar um pouquinho da ClickBus, por favor, Polaco. ClickBus é um marketplace de passagem rodoviária. O que é isso na prática, né? Antigamente, para você comprar passagem, você tinha que se deslocar da sua casa até a rodoviária, comparar as ofertas e decidir, né, qual destino você queria ir e entender o preço. A ClickBus não, você da sua casa, você seleciona lá a rota que você quer, o dia que você quer viajar, e com poucos cliques você compra. Então, é muito fácil, muito tranquilo você conseguir comprar a sua passagem rodoviária. Perdão. Agora sim. Quer fazer a primeira pergunta de novo? Melhor, né? Vamos lá. Aqui? Vamos, é para falar mais próximo, porque a captação estava muito longe. Vou fazer a primeira pergunta de novo, tá bom? Tudo bem, Polaco? Seja muito bem-vindo aqui ao Collab Estadão. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Bovo. Primeiro, a gente queria saber um pouco mais sobre a ClickBus. Queria que você contasse sobre como é que a empresa atua, quanto tempo ela é, um pouquinho do histórico da ClickBus para a gente, Polaco. Obrigado. ClickBus é um marketplace de passagem rodoviária, né? Então, o que a ClickBus veio fazer, né? Ela veio para o mercado permitir com que as pessoas pudessem comprar passagem de ônibus usando seu celular. Então, é muito simples. Você seleciona para onde você quer ir, da onde você está indo, para onde você quer ir, a data, seleciona os assentos e compra. Com poucos cliques, você não precisa nem imprimir a passagem para embarcar. Para muitos destinos, você pode usar o próprio celular para embarcar. E é uma empresa recente, então? É uma empresa já com 10 anos. 10 anos, perfeito. 10 anos. É muito legal isso que você estava falando aí, Polaco, explicando para a gente, porque antes, né, como é que era o modelo? Você tinha que ir até a rodoviária, não tinha outra opção de você comprar a passagem, tinha que comprar antes, ou se você, né, dependendo de quando você ia viajar, e não tinha muito essa questão de promoção, né? Os valores eram meio quase que fechados ali, você sabia quanto que era um ônibus que ia de Campinas para São Paulo, de São Paulo para São José dos Campos, e eu acho que hoje a ClickBus mostra que é possível você trabalhar com até com promoção, né? Tem até isso hoje, né? Dependendo do horário, dependendo o dia que você vai, certo? A gente cria muito, né? A gente quer ajudar muito os passageiros virem do mundo offline para online. Então a gente cria muitas campanhas, usa muito incentivo para ajudar, estimular esses usuários que hoje compram offline e ter um incentivo para vir comprar online. Então sim, a gente faz promoções, a gente agora está com uma campanha no ar com viagens com quilômetros a partir de R$1, promoções 45% abaixo. A gente veio de uma campanha de passagens São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba por R$19,90. Então, a gente faz muita campanha baixando o preço para trazer muito público do offline para o online, para eles experimentarem essa jornada, né? Criar esse hábito de não precisar ir para a rodoviária, né? Então, a gente faz investimentos de comunicação para ajudar nessa transição do mercado rodoviário. Eu acho que todo mundo sabe o quanto é importante para o país a viagem rodoviária, mas se você puder nos dar alguns números do tamanho desse setor, o quanto de passagem se vende no país, ou quanto de ônibus circula no dia a dia. Olha, eu vou falar aqui alguns números que eu tenho de cabeça, tá? Então, hoje eu diria que cerca de 90% das pessoas escolhe a passagem rodoviária de ônibus mesmo como primeira opção, né? E aí você fala, porque muita gente não tem carro. Enfim, só que
segundo os levantamentos que a gente fez, 81% das pessoas que escolheram viajar de ônibus tinham carro. Então, não é carro o principal fator que faz a pessoa escolher. Às vezes a pessoa está viajando sozinha, está viajando por algum motivo, e ela prefere viajar de ônibus, que ela pode ir lendo. Hoje também no rodoviário a gente conta com uns equipamentos, com ônibus muito mais modernos, né? Tem ônibus que são chamados de leito-cama, em outros mercados ele é chamado de cabine-cama, varia um pouco de estado a estado, onde o passageiro entra, ele deita, ele tem travesseiro, ele tem amenidades ali que transformam a viagem num verdadeiro descanso, né? Então, muita gente até prefere fazer uma São Paulo-Rio, viajando na madrugada, indo deitado, para chegar a fazer uma reunião de manhã cedo no Rio de Janeiro, porque ela vai ter muito mais conforto do que ter que despencar cedíssimo para o aeroporto. E segurança também, né? E é bem seguro, é muito seguro também. E tem uma coisa que eu queria saber, o crescimento, né? Quando a sensação que eu tenho é que quanto mais caro fica você viajar de avião, parece que mais movimento nas linhas de ônibus você tem. Essa relação é verdadeira ou não? A gente tem visto uma migração do aéreo para o rodoviário, né? Então esse aumento de passagens que a gente viu registrado no aéreo depois do Covid favoreceu bastante aí o modal rodoviário, né? Muita gente que viajava de avião passou a viajar de ônibus. No levantamento que a gente tem, eu acho que foi 41% que substituiu, não, minto, 48% substituiu viagem de avião por viagem de ônibus. 48% das pessoas que compraram com a gente, que a gente fez um levantamento, disseram que iriam viajar de avião. Isso foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. E o mercado tem um indicador, então também as instituições acompanham, e no mercado é cerca de 40%, 41% das pessoas substituíram passagens de avião, viagens de avião por viagens de ônibus. Você falou da qualidade dos ônibus, né? Que obviamente hoje os ônibus têm Wi-Fi, enfim, você consegue viajar com muito mais comodidade, você não precisa esquentar a cabeça você pode dormir, enfim, você não tem que estar atento ali dirigindo, né, o tempo todo, atento. Mas tem também a coisa da qualidade das estradas, né? Com esses planos principalmente não é terceirização, né? Essa concessão das rodovias, né? Você tem hoje muita estrada que tem uma qualidade boa, as estradas estão, a maioria, né? Principalmente São Paulo e tal, as estradas são muito boas, e você tem atendimento de emergência, se precisar, bastante serviço nas estradas, isso também ajudou, né? Imagina a popularização ainda mais, né, dos ônibus aí. Quando a gente olha aí, né, que você para olhar, né, acho que as principais rotas são sempre eixos ligados a capitais, né? E aí eu acho que a ligação entre capitais é muito boa mesmo, né? Essas rodovias que são concessões, como você disse, elas ajudam bastante você ter qualidade também na estrada, permitindo que um ônibus de qualidade rode com conforto e segurança em cima. O Polaco, continua sendo o principal desafio, você citou um pouco essa coisa de trazer o passageiro offline para o online, continua sendo o principal desafio, porque a gente imagina, olhando pelo comportamento de quem compra passagem aérea, que isso já foi uma adesão total. Quer dizer que ainda não foi uma adesão total, Polaco? Ainda não, e a gente tem alguns fatores que influenciam, né? No aéreo, experimenta você pegar a sua mala e ir para o aeroporto com a sua mala e comprar na hora e tentar viajar. Provavelmente você não vai conseguir. Não. Provavelmente você vai voltar para casa. Então, né, no rodoviário, se você pegar normalmente, né, se você pegar a sua bagagem e for para a rodoviária, talvez você não pegue o próximo ônibus, talvez você tome um chá de 6 horas de rodoviário, mas muito provavelmente você vai conseguir viajar, né? Então é um modal com alta nível de oferta, né? Então você tem um nível de oferta muito grande aí, né? Na high season, nas épocas de alta temporada, aí você começa a ter um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim as companhias de ônibus normalmente colocam ônibus extra, elas dão um jeito de conseguir atender a demanda. Então, né, num setor onde você tem aí como alta demanda, alta oferta, que consegue comportar a demanda, a transição para o digital, ela é um pouco mais complexa, né? Enfim, no aéreo tem muita gente que compra passagem com 6 meses de antecedência, no rodoviário
muitas vezes você não consegue comprar uma passagem com mais de 45 dias de antecedência. Então, tem algumas coisas do segmento que ainda precisam evoluir para ajudar nisso. Eu diria que hoje, né, deve ser pelo menos uns 70% da demanda ainda rodam em rodoviárias, ainda roda no Nossa, offline. então tem muito Tem muita mercado, né, para oportunidade crescer. para crescer. 70% é isso? 70%, meu Deus. 70, 80, depende da região. É que eu acho que tá muito enraizado, né? As pessoas irem até a rodoviária, comprar e tal. Ou mesmo isso, o cara às vezes nem se programa de comprar antes. Ele vai, vou tomar um ônibus tal hora, eu vou lá, eu sei que se eu não pegar esse aqui, dependendo da rota que ele vai fazer, ele pode pegar o próximo, né? Enfim. Pega um que vai ter uma parada, É. ele compra um destino mais longe, pega uma parada. Né? Você não precisa necessariamente tomar o destino final, Não, né? Isso também ajuda muito você conseguir não se programar ao ponto de comprar, né, antes, né? E aí, como estratégia para fisgar, então, esse alto potencial que ainda tem no mercado, como a ClickBus atua? Tem que pegar na mão o usuário lá na rodoviária e falar, ó, existe aqui uma plataforma que funciona? O que a gente tem trabalhado muito, né? A gente tem buscado muitas parcerias com viações e a gente lançou um produto chamado Click Oferta, que na prática você conseguir viajar para onde você quer com preços populares. Então a gente vem escalando esse produto e a gente tem conseguido oferecer descontos de 50%, 60% em algumas rotas que favorecem a pessoa querer deixar de ir na rodoviária e comprar no digital. Afinal de contas, fica muito mais econômico para ela, podendo viajar no mesmo ônibus que ela viajaria normalmente e sem precisar ir até a rodoviária. Né? Então a gente tem investido bastante aí junto com as viações nessa transição. Você falou de viações, qual é o número de companhias hoje que fazem parte da ClickBus e qual que é o potencial ainda que vocês imaginam? Olha, hoje a gente tem mais ou menos 200 viações conectadas. Brasil inteiro? Brasil todo, que corresponde mais ou menos 90 e poucos % do mercado. Quase tudo. Do mercado regulado. E, enfim, falta um pouquinho de companhias que representam pouco de GMV, pouco de passagens aí para a gente trazer para dentro do nosso portfólio. Você tem noção de quantas dessas companhias tinham os seus próprios serviços de venda de passagem online? Eu não sabe? Eu não sei dizer, mas muitas delas tinham o serviço, mas ainda assim você tinha que, até a época do Covid, quando lançou o BPE e permitiu com que as pessoas embarcassem usando o celular, você tinha que ir até o guichê da aviação imprimir a passagem, né? Antes você comprava um voucher não tinha online. Um e-ticket. Você não tinha um e-ticket, como tem no aéreo. Então você tinha... Então você não economizava a fila, né? Você comprava digital para garantir o lugar, para depois... Entendi. E tinha que passar no guichê E tinha que passar no guichê para imprimir. De qualquer maneira. Nos nossos primórdios também a gente tinha até um quiosque no Rio e em São Paulo para as pessoas imprimirem. Ou seja, a pandemia nesse ponto aí facilitou muito, inclusive a digitalização. Imagina as companhias que não estavam presentes, né, na ClickBus ou no digital, tiveram que fazer o movimento, né? O pessoal já vinha trabalhando nisso, mas eu imagino que a pandemia deve ter sim feito o pessoal transformar já o bilhete em e-ticket, ajudou bastante aí. Quer dizer, muito do trabalho de vocês está vinculado não só estrategicamente nessa relação com B2B, com as empresas, né, e ajudá-las também nessa adesão e transformação digital, e também com o usuário final. Como é que é trabalhar com esses dois focos, Polaco? Olha, eu acho que né, a gente busca, né, do ponto de vista B2B, oferecer as melhores viagens, dar feedback para as viações, para a gente poder garantir uma qualidade muito boa para o nosso consumidor, né? E para o nosso consumidor, a gente busca trabalhar uma experiência incrível. A gente tem um propósito que é um propósito de proporcionar momentos únicos viajando de ônibus, né? Então, enfim, a gente tenta atuar em todos os casos que viajantes têm problemas viajando para a gente poder, de alguma forma, dar uma experiência melhor do que ele teria se não tivesse. Mesmo você sendo intermediário, porque tem esse aspecto, né? Comprou pela ClickBus, mas no fundo quem é responsável pela viagem é a aviação. Mas pode ser que o usuário ache que a culpa é de vocês em muitas oportunidades. Né? Enfim, a gente, né, a gente dá muito valor ao NPS final, né? Então, a gente quer que os usuários tenham uma boa experiência para que eles voltem a comprar. Não está preocupado em ganhar dinheiro com a pessoa e essa pessoa ir embora. Não é uma relação transacional, né? Então, a nossa relação com os usuários é uma relação de longo prazo. Então, já teve caso de
aviação cancelar ônibus e a gente pagar a passagem de avião porque a pessoa tinha um compromisso na outra ponta. Então, Mas aí, no Entendi. caso, a reclamação chegou para vocês, né? Nesse no caso, caso chegou para a específico. gente. Entendi. E você estava falando dessa coisa da pandemia. Como é que foi na pandemia quando parou tudo e ninguém podia sair de casa? Como é que foi ali neste momento para vocês, para as companhias? Olha, eu vou dizer que eu entrei no pós-pandemia, né? Eu tô lá há quase 2 anos. Você pegou depois desse período Inteligentemente, já. ele chegou depois. Eu peguei depois da pandemia. Mas eu conversando com o pessoal de lá, é quando você vê o cancelamento superar a venda, né? Então, um momento desafiador, o pessoal teve que fazer alguns ajustes operacionais. A equipe, acho que de parabéns aí, porque eles tiveram uma atuação muito boa, tanto que a empresa tá aqui até hoje. Mas eu imagino que aquele momento Que ninguém podia circular, que ninguém né? pode, né? Você não pode. Você começa a cortar investimento de marketing, corta aqui, corta ali para conseguir fechar a conta, porque ninguém viajava, né? Você olha os gráficos assim, foi um período muito, muito duro para o segmento em volume de viagens. Uhum. Bom, o coração da experiência com a ClickBus está ou no aplicativo ou no site. Como é que vocês trabalham a ferramenta e que tipo de inovação foram implementadas ao longo do tempo? E o que vocês estão preocupados de como seja essa experiência do usuário? Olha, a gente, nos últimos 2 anos, a gente investiu bastante, né? Para esse ano aqui, a gente pretende investir mais de 110 milhões de reais em inovação, em estrutura, coisas desse tipo, né? A gente teve uma atualização importante nas tecnologias de front-end que a gente usava, então a gente tinha aplicativos que eram nativos, isso dificultava bastante aí a atualização, manutenção dos aplicativos estarem super update. A gente trocou essa tecnologia para Flutter, com isso a gente conseguiu mais mão de obra, com que está ajudando a gente aí a poder avançar mais rápido. E para a parte web, a gente acabou de fazer a transição para o React, também outra plataforma que é responsiva, então eu não preciso mais ter desenvolvimentos separados para web mobile, né? Então, essa parte ajudou bastante a experiência dos clientes serem melhor, porque com tecnologias antigas, a gente acabava tendo um tempo de carregamento de página maior, algumas coisas que você olha e fala, poxa, mas isso daí influencia a compra? Sim, quanto mais rápido a página performa, maior a conversão do cliente, melhor a experiência, maior a conversão do cliente, né? Então, a gente fez agora toda esse investimento tecnológico, a gente lançou algumas funcionalidades, como a pessoa agora pode alterar a passagem, antigamente já tinha que cancelar, não conseguia alterar a passagem digitalmente. A gente está escalando isso daí para a gente atingir todas as viações que estão no nosso portfólio, e a gente tem mais algumas ainda por vir. A gente foi a primeira empresa a colocar a passagem no Google Wallet, né? Então, você tem o PDFzinho lá que você pode baixar, que vem junto com o e-mail, mas tem gente que já acostumou com o Google Wallet, que às vezes baixa, usa lá a carteira porque não precisa usar a internet na rodoviária, então a gente foi a primeira a colocar. A gente está trabalhando em mais algumas inovações com o Google, que ainda não posso falar, porque é para o final do mês a promessa com eles aí, então a gente está acabando de entregar algumas coisinhas com eles. E, enfim, né, para as viações, né, a gente tem uma vantagem que a gente assume todo o risco. Então, se um cliente ou alguém fraudar o sistema, a gente fica com o problema do nosso lado lá para resolver. Uhum. E essa coisa da inovação, né? Você estava falando aí de como vocês inovam. Como é que é isso dentro da companhia? Imagino que seja um pedaço importante ali junto com a tecnologia. Como é que vocês trabalham inovação lá para pensar nessas soluções melhores e tal? Vocês têm um grupo, isso é disseminado com todo mundo? Como é que é isso para uma empresa digital aí? A gente tem uma quebra lá em algumas tribos, né? Com grupos de pessoas, e a gente usa processos ágeis de descobrimento e de validação de hipóteses, né, para a gente estar sempre buscando inovações. Isso dentro da área de produto e tecnologia, mas inovação não é só produto e tecnologia. Então, lá em todos os fóruns com as principais lideranças, a gente discute tecnologia, a gente discute os impactos das mudanças de mercado e como é que a gente pode se alavancar em cima do que está surgindo aí no mercado, né? Então, estão surgindo várias novas tecnologias emergentes e a gente tem feito vários experimentos para ver como é que a gente pode absorver essas novas tecnologias que estão chegando para o nosso dia a dia. E uma coisinha só, Manuel. Quando você fala de NPS, né, você citou NPS agora, como é que vocês fazem a avaliação do serviço? Vocês têm pesquisas com os usuários? No caso, o usuário final, né? Que você tem dois tipos de cliente ali. Você tem o cliente que é
que é a aviação, certo? Que está aqui com você, então imagino que você tem aqui uma maneira de ter o feedback deles também. E tem o cliente final, que acaba sendo cliente aqui da aviação, mas ele compra de você, é teu cliente aqui. Como é que você trabalha esses dois públicos aqui para avaliar o nível de serviço das duas pontas? A gente tem alguns tipos de pesquisa. A gente tem uma pesquisa que todo mundo que compra ou tenta comprar, a gente vai lá e pesquisa, ou manda um e-mail, ou manda um push, a gente se comunica com esse cliente, pede para ele dar uma nota de 0 a 10 e mais algumas perguntas para a gente entender o que aconteceu na jornada, na experiência dele, né? Então, essa daí é uma interna que a gente faz. Mas a gente também a gente contrata uma empresa terceira que pesquisa o nosso NPS e compara o nosso com de outras empresas do mercado para a gente ter certeza se a gente está ou não prestando um bom serviço para os clientes, tá? Então a gente tem uma interna, mas a gente tem uma externa para garantir que a gente não está aí enxergando um número errado operacional e que a gente gostaria como gestão de ver, né? Queria te ouvir um pouco, Rodrigo, sobre essas diferentes modelos de viagem, né? Seja o cara que viaja a trabalho e aquele que viaja a turismo. Imagino que, claro, a ClickBus quer ser um serviço eficiente para quem compra passagem, mesmo com estímulos diferentes. Mas no caso específico de viagem a turismo, você vê um passo que a ClickBus também pode ter um papel de curadoria, muita gente que vai procurar a empresa para descobrir um destino, perceber que tem uma aviação que pode chegar até aquele destino que ele não sabia, que pode ser uma experiência, inclusive, prazerosa. Enfim, você vê essa vocação também? A gente tem um blog focado nisso que você está falando, chama Tô de Passagem. Lá a gente tem uma série de destinos, que a gente tem uma curadoria, que a gente cria conteúdo com esse fim. E recentemente a gente criou uma ferramenta, um chatbot chamado Clique Aí, usando a tecnologia de ChatGPT, que você pode falar o que fazer em São Paulo. E ele vai lá e te dá 10, 15 coisas para você organizar a sua itinerário. Ainda está em beta, de vez em quando surgem algumas respostas que você fala, não sei se eu faria isso, não sei se eu iria nesse lugar, talvez nesse horário. Não seja a melhor opção. Para ir aí tal, mas enfim, a gente trabalha assim para ajudar as pessoas se inspirarem em destinos e viagens também, porque às vezes a pessoa quer viajar, mas não quer ir para a praia, né? O que é praia? O Brasil é um país com um enorme litoral, né? Tem muita opção. E uma outra coisa que eu queria saber de você, como é que vocês olham para fora do Brasil, né? Vocês acompanham, como é que é esse movimento fora do Brasil? Tem empresas parecidas fazendo o que vocês fazem fora do Brasil? Não tem? Porque o Brasil tem esse tamanho, né? Que a gente sabe que é um país continental e tal, mas quando você vai para a Europa também é muito popular, você viaja muito de ônibus, não entre às vezes cidades, mas até entre países, né? Muito comum Sim. você fazer esses trajetos entre países e tal. Como é que é esse olhar para fora? O que vocês aprendem com o que tem de fora? Tem algum benchmark de fora? A gente olha bastante para todos os mercados para acompanhar o que está sendo feito lá e trazer ideias de funcionalidades que a gente poderia implementar aqui no nosso mercado. Nós, como estratégia, estamos focados no mercado brasileiro. Mas vocês vão expandir pelo mundo? Hoje eu posso te dizer que o nosso foco é Brasil. Né? Então, a gente tem esse olhar, a gente acompanha tudo o que acontece lá fora, a gente entende as tendências e vê e tenta aplicar o que faz sentido para o nosso mercado. Né? A gente não vai sair repetindo coisas só porque aconteceu em outro mercado, a gente entende um pouco do nosso contexto para ver o que se aplica aqui. Uhum. E o potencial de viagens intermodais no Brasil, o que você poderia dizer sobre isso, Rodrigo? Sobre a última milha eu acho que é um mercado ainda pouco explorado, ele pode ser mais explorado ainda, né? Hoje em dia você compra todas as coisas separados, né? Então ele mesmo na ClickBus você só compra, por exemplo, passagem rodoviária, não é que você consegue fazer uma conexão com o aéreo. Não consegue. Hoje e o aéreo também é a mesma coisa. Hoje tem pouca integração, ainda tem bastante coisa para ser explorada, porque o aéreo ele te conecta em principais pontos geográficos, mas ele não te leva, né? Sei lá, uma pessoa que está vindo da Europa e quer ir para o interior da Bahia, ela vai precisar pegar um ônibus, um transfer, alguma outra coisa, né? E aí ela vai depender de quem está orientando ela. E tem muita oportunidade ainda para... Super, porque nossa aviação regional ainda atende muito pouco, então aviação regional, né? Mas a possibilidade de fazer essa conexão rodoviária e aérea seria incrível, fora né? que a aviação regional é muito cara ainda, né? De avião, de
nas Sim, pequenas exato. cidades. Você tem tanto que já teve uma tentativa de melhorar isso, de ampliar isso, mas nunca deu certo, parece, né? Porque ainda continua sendo muito caro, né? A gente viu que as passagens aéreas subiram agora muitíssimo depois da pandemia e tal. E para você viajar dentro do Brasil de ônibus também é muito caro ainda. Quando você compra para alguns destinos na Europa, quando você compra uma cidade específica, você pode, muitas vezes, já vem direto. Você vai descer aqui nesse aeroporto e esse trecho aqui você vai fazer de trem De de ou de alta ônibus. velocidade ou de ônibus. Isso que eu acho que é um caminho. Você vê possibilidade disso acontecer aqui? Já teve essa conversa com as companhias aéreas, por exemplo? Acho que a médio prazo eu vejo, sim. Ainda a gente precisa evoluir, né? A gente vê algumas companhias aéreas começando a pôr o pezinho, né, no rodoviário, oferecendo viagens de ônibus. Então eu imagino que no médio prazo a gente deve ver um pouquinho mais esse movimento, sim. Porque o cara que chega aqui em São Paulo, né? O passageiro desce em São Paulo, às vezes tem que ir para Ribeirão Preto, Para Santos. para Santos. Exato. Para Santos pegar um cruzeiro. Exatamente. Exatamente. Já podia estar no próprio, você já Já compra no pacote, tudo junto, exato. com uma condição especial, inclusive, para aquele grupo, né? Tem um terminal de ônibus dentro do aeroporto de Guarulhos. Do aeroporto, Pô, que legal que seria, né? Né? Mas ainda a pessoa tem muito que espaço, descobrir lá, né? Mas tem um terminal lá, é uma extensão do terminal de Guarulhos. Lá dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto, no estacionamento do aeroporto. Tem 2 ou 3 vagas de ônibus lá. Uau, impressionante. E Rodrigo, acho que é legal você contar também como é que tem sido essas estratégias mais de divulgação da ClickBus, né? Você falou um pouco sobre como chegar esse cliente, é quase tudo focado também por vocês serem digital, focado no digital, em buscar esse consumidor que está em redes sociais ou navegando em sites, é por aí, Rodrigo? O ano passado, né, a gente buscou fortalecer mais esse pilar de comunicação, né? Então a gente teve alguns movimentos importantes, né? Tem um movimento muito importante que é toda essa parte de relação com as mídias. Então a gente trocou a assessoria de imprensa para ter um trabalho forte aí para comunicar um pouco a nossa marca. E a gente também trocou a agência, né, de publicidade para a gente poder começar a trabalhar com campanhas mais estruturadas, né? Então, para assessoria de imprensa, a gente acabou adotando a MSL. Para parte de comunicação, a gente trouxe a Tech & Soul, que é uma das melhores independentes que a gente apurou. E a gente fez uma campanha muito bacana no ano passado. A gente ficou com a campanha, está acabando agora, né? A gente ficou com a campanha de novembro até agora, junho, com filmes, que a gente fez inserções majoritariamente durante o início do ano, e a gente continua trabalhando com a Luana de forma digital. Tá? Mas trazendo um pouco dessa visão de é possível viajar de ônibus, né? Porque muitas pessoas esquecem ou ainda tem um preconceito de viajar de ônibus, né? Elas ainda não, né? Eu também tinha, né? Mas quando eu fui na rodoviária e peguei um ônibus, ele é diferente do ônibus que eu peguei 20 anos atrás. Ele é bem diferente. Ele tem ar-condicionado, ele tem Wi-Fi, como a gente já falou mais cedo aqui. É isso. Isso muda tudo, né? A experiência do camarada. E você acha que, quando a gente fala de público que usa esse ônibus, né? Vocês têm um perfil desse público que que majoritariamente usa os ônibus? É mais o geração, jovem, o jovem, como é que é? O jovem executivo, né? Nas nossas plataformas está entre, a maior parte, 66%, está entre 25 e 44 anos. E quando olha para a renda, acho que uns 62% está entre R$1.600 e R$4.800, se não me engano. E é muito ainda para trabalho? Não, muita gente usa para visitar parente, para turismo. Então, né, que viaja conosco, muita gente usa para viajar, quero ir para o Rio de Janeiro, passar o feriado, compra com a gente. Entendi. Legal. Né, vê uma promoção nossa, bacana, tá, aproveita. E quando essa coisa das promoções, isso é uma conversa que vocês têm com as viações? É uma coisa exclusiva de vocês? Como é que vocês acertam essas coisas das promoções aqui? As promoções, a gente pega parte da nossa receita e transforma em incentivos para ajudar nessa transição do off-to-on. Então, se uma aviação estiver interessada, quiser fazer alguma coisa, a gente vai receber, vai estudar, vai avaliar, mas é um trabalho nosso mesmo para fomentar o desenvolvimento dessa transição do off-to-on. Legal, é uma coisa mais da ClickBus mesmo do que das próprias aviações. Mais da ClickBus. Legal.
Investimento 100% nosso. Né? Isso é bom. E você, eu queria te fazer uma última pergunta. Você vê no futuro a ClickBus também a marca ClickBus sendo como uma espécie de viação, você levando os passageiros para lá e para cá também? Tem isso como horizonte? Não. A gente é uma empresa de tecnologia, né? A gente não tem essa vocação de operador. A gente pode prover mais soluções para os operadores? Acho que aí a gente tem espaço, aí a gente consegue contribuir como marca, né? como conhecimento. Mas operar ônibus é um outro negócio, né? É um negócio de CAPEX intensiva, um negócio de eficiência operacional, tá preocupado com o diesel, com as microconexões do carro. É outro business, entendeu? O pessoal que faz isso hoje, eu acho que eu diria que no Brasil a gente tem boas companhias. Quando você olha os maiores grupos brasileiros, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom. Se comparar com outros países, talvez a gente seja bastante evoluído aí nesse segmento. Olha, eu usei muito ônibus já na minha vida, acho que o Emanuel também. Muito! E você percebe mesmo essa evolução que você falou, é uma coisa que você percebe claramente, assim, até para competir com as empresas aéreas, né, quando eles perceberam que teve esse movimento, né, perceberam que as passagens estavam subindo e que o ônibus era uma alternativa, eles investiram muito nessa experiência do cliente para que fosse uma coisa mais agradável, para que ele pudesse ter uma experiência interessante ao viajar de ônibus, né, para aquele tempo que ele vai passar além do que ele passaria num avião, né, seja uma coisa agradável. Sim. Apesar que se você for contar, às vezes, de ponta a ponta, né, o tempo que você tem que sair de casa cedo para ter chegar, pequena. Ficar na ponta do lápis não é tanto assim, né? Vai depender, acho que da distância, né, porque se você pegar um São Paulo-Rio, que é 400 quilômetros, talvez fique a distância de horas fica pequena, né, um São Paulo-Salvador, um São Paulo-Maranhão, talvez aí mas o valor também vai ser um pouco maior. Não, mas essa experiência do luxo é um baita diferencial para ônibus, porque o aéreo é muito restritivo para você ter efetivamente uma experiência de luxo. No aéreo, as cadeiras vieram ficando cada vez mais coladas, você para caber, você tem que ficar com o cotovelo para dentro. Se mexer. No rodoviário, ao contrário. Quem é as alto, cadeiras assim, começaram a ficar maiores, elas deitarem mais, o conforto foi em outra mão, né? Exato, até para baratear, né, para não subir tanto as passagens aéreas, eles tiveram que fazer essa economia aí que acabou afetando diretamente o conforto, né? Exato. É isso. Muito legal, a gente ouviu aqui o Rodrigo Polacco, CEO e CPO da ClickBus, falando um pouco mais sobre a história da empresa e suas estratégias na área de comunicação e também sobre esse segmento tão importante rodoviário e passagens rodoviárias aqui no Brasil. E como ele muito bem disse, né, uma empresa de natureza e operação tecnológica e digital. Rodrigo, obrigado aqui pela conversa e pela visita, hein? Obrigado a você. Muito obrigado. Valeu, Bovo, até uma próxima. Até a próxima. Valeu, gente.